Olá, muito bom dia. Como é bom estarmos logo cedo, no primeiro dia da semana, aqui na casa do Senhor, para juntos não apenas oferecermos a Ele o culto, mas recebermos dele orientações precisas, pertinentes e necessárias da sua palavra. A palavra de Deus, que como ela mesma diz, é viva e eficaz e que mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. De hoje para amanhã, continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, como a gente tem feito aqui aos domingos. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, muito obrigado por esse momento de meditação e aprendizado na tua palavra, muito obrigado também por esse momento de comunhão com os santos aqui, que são parte do teu corpo. Nós te louvamos pela vida deles, que todos os domingos estão aqui aprendendo a tua palavra. Como sempre, nós colocamos os nomes que estão nessa caixa, temos orado para que eles aceitem o Evangelho e que essa aceitação venha primeiramente através do testemunho vivo das pessoas que aqui congregam, que estão mais próximos deles, e da ação do teu Santo Espírito na mente e nos corações, para que sejam convencidos do pecado, da juízo e da justiça. O nosso desejo é vê-los salvos, de preferência congregando aqui conosco. Te colocamos aí a aula de hoje, que seja uma aula marcada pela presença do teu Santo Espírito e pelo grande aprendizado. Te colocamos também o culto da noite, o nosso 11º dia de oração, nosso penúltimo, representando aqui o mês de novembro, e também um culto de louvor e adoração a ti. Pedimos que o Senhor encaminhe teu povo para vir em massa, para juntos oferecermos esse culto agradável a ti e recebemos aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Tudo isso te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, a sua apostila na página 39, nós estamos no capítulo 7, mostrando um contraste entre os sacrifícios dos levitas, o sacerdócio do levita, o sacerdócio do Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus, mostrando esse contraste, essa comparação, com o intuito de mostrar as credenciais, as qualificações de Jesus como nosso supremo sumo sacerdote eterno. Falamos, então, as semanas passadas sobre as credenciais de Melquisedeque, de Jesus, as credenciais dos levitas. Hoje vamos falar sobre o desempenho, mostrar um pouco o desempenho do sacerdócio levítico e o desempenho de Jesus como nosso supremo e superior sacerdote. E na página 39, então vamos lá, o desempenho desses dois ministérios sacerdotais. E veremos o contraste da capacidade do sacerdócio. Para isso, vamos ler, a Deus vai colocar aqui na tela, versículos 23, vamos lá, 7 do 23 ao 28, para a gente já ganhar tempo. Levítico 7, do 23 ao 28, para a gente trabalhar um pouquinho essa porção aí na apostila. Hebreus 7, versículos 23 a 28. Então, começando aqui do versículo 23, o autor diz: E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Veja que coisa maravilhosa esse versículo 26, Vamos lá, 27. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos, plural, sacerdotes, a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, esses versículos por si só já
nos faz pensar e refletir na grandiosidade da pessoa de Jesus e do seu ministério sacerdotal. Nós vamos aqui na apostila trabalhar um pouco esse texto que nós lemos. Então, primeiro vendo aqui um contraste de capacidade dos sacerdócios, dos levitas, que vieram lá da tribo de Levi, e de Jesus, certo? Então, aí na apostila, na página 39, os levitas habilitavam-se para o sacerdócio, tendo por base o desempenho exterior. Sua linhagem tinha de ser correta, ou seja, descendente da tribo de Levi. Por mais perfeito que fosse outra pessoa, por mais correto, por renome, por posição social, se não fosse da tribo de Levi, já estava automaticamente desqualificado para ser sacerdote. Esse era o primeiro critério mais importante. Tinha que ser da tribo de Levi. Senão, nem poderia se candidatar ao ministério sacerdotal. Mas devido às deficiências das qualificações íntimas, era necessário que houvesse muitos deles. A todo instante precisavam ser substituídos por causa de sua pecaminosidade e subsequente morte. Veja, o fato deles serem da tribo de Levi os qualificava para ser sacerdote. Mas quando a gente lê a história e vê a Bíblia, para ser sacerdote tinha que ser levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Então, esse era o primeiro critério, ser da tribo de Levi. Mas não era suficiente isso. Tinha que ter chamada sacerdotal, tinha que ter aquela linhagem, tinha que ser filho de sacerdote, tinha que preencher todos aqueles requisitos, que a Bíblia mostra lá, principalmente no livro de Levi. As qualificações pessoais, as qualificações intelectuais, as qualificações morais, era fundamental. Mas mesmo preenchendo tudo isso, passava por todos os critérios, estava aprovado, começava a trabalhar. Eram homens imperfeitos. A qualquer momento poderia errar. E além de ser imperfeito, se fosse totalmente perfeito, o que não era, estavam sujeitos à morte. Um dia ia morrer e teria que ser substituído por outros. Então veja que por mais supostamente perfeita que fossem as qualificações daquele ser humano que era da tribo de Levi, já não era totalmente suficiente. Porque se fosse totalmente perfeito, iria morrer. E se morresse, acabaria o ministério dele, teria que ser substituído. Então havia essa substituição contínua desse sacerdote, mostrando que era imperfeito, que era temporário. Por outro lado, Jesus, aí na página 39. Jesus Cristo, por outro lado, qualificava-se para o sacerdote em virtude de seu desempenho interior. Perfeito no caráter, Jesus vive eternamente, seu sacerdócio é imutável. Não há por que preocupar-se com seu sucessor. Ele próprio é a garantia dessa morte e superior aliança com Deus. Veja, gente, veio aqui Jesus, um homem totalmente perfeito, sem pecado. Ele morreu, mas ressuscitou. A morte não o deteve, a morte não o desqualificou. Então, além de ter esse caráter perfeito, coisa que os outros sacerdotes não tinham, ele venceu a morte, teve essa imortalidade, coisa que os outros sacerdotes não tinham. Então, tudo isso nos mostra que o desempenho de Jesus era e continua sendo superior aos sacerdotes. Hoje você não vai ver nenhuma publicação dos judeus dizendo: olha, o nosso sacerdote hoje é isso, nós temos esse sacerdote que perdura. Não. Mas, tanto nas escrituras hebraicas dos judeus, como na Bíblia e nos livros religiosos, mostra lá, nós temos um sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, perfeito em vida, em caráter, em todos os seus atos. Além dessa capacidade do seu caráter, da sua vida interior, pelo fato de não morrer, ele oferecia também um sacrifício perfeito. É o que a gente vê aqui no versículo 26 a 28, que a gente já leu, aí na apostila. Uma vez por ano, os fiéis em Israel reuniam-se diante do tabernáculo.
no dia da expiação. Então isso tinha uma palavra hebraica chamada que era Yom Kippur, que era o dia da expiação. Então o que era isso? Aqui vai dizer, ó, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, através do véu que o separava da área do santo lugar. E ali aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório da arca do concerto, para fazer expiação pelo pecado. Primeiro sacrificava um novilho, cujo sangue era aspergido sobre o propiciatório em favor dos seus próprios pecados. Em seguida, sacrificava um bode e repetia o ritual sagrado, desta vez pelos pecados do povo. Então veja, no dia da expiação anual, veja como é que funcionava. Cada vez que o ser humano cometia um pecado, ele pegava um animal, levava lá para o sacerdote, não era para o sumo sacerdote, para o sacerdote. Esse sacerdote pegava esse animal, oferecia a Deus pelo pecado daquele ser humano. Isso já não era suficiente, porque além disso havia o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que era uma cerimônia realizada para a purificação do pecado de toda a nação. E nesse dia, o sumo sacerdote, já não era o sacerdote, o sumo sacerdote, primeiro ele apresentava um animal em sacrifício para a purificação do pecado dele, mostrando que ele também era pecador. Depois ele entrava no Santo do Santo, um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Não podia entrar todos os dias, só uma vez por ano, no dia da expiação. Chegando lá, ele oferecia sacrifício pelo povo. Agora veja bem, o sacerdote era imperfeito, porque precisava oferecer sacrifício por ele. O povo era imperfeito, precisava oferecer sacrifício através do sacerdote. E o próprio sacrifício era inferior, porque era um animal. Agora Jesus, a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele entrou uma única vez. Veja bem, esse sacrifício anual, todo ano precisava se repetir. Jesus na cruz do Calvário ofereceu o seu próprio sangue, a sua vida. O sacrifício superior não era de animal, o sangue dele, de um ser humano, sem pecado. E fez isso de uma vez por todas, não precisa mais repetir todo ano. Ele fez uma vez por todas. Eu devo ter aqui na apostila uma foto do sacerdócio, do tabernáculo, né? Eu não sei se eu tenho mesmo, né? Acho que não tenho. Mas eu vou trazer para vocês entenderem essa questão do lugar santo, do santo, né? Para a gente entender melhor. O tabernáculo, primeiro o tabernáculo, depois o templo. Assim tem aqui, gente. Tem aí na página 49. Peguei na página 49. Coloca aí, Bia. Chegou a nossa secretária Beatriz Renata de Paula Galvão, BRPG. Página 49, gente. Vai ter que virar um pouco, Bia. Isso dá para virar? Diminuir e virar? Essa página. Mais. Isso. Diminui para a gente ver. Não. 49. Página 49. Para a página 49, depois eu dizia. Para vocês verem aqui melhor aí, gente. Não é esse, não é esse. Aí, Bia. Agora dá uma virada. Vira de novo, vira. E agora diminui. Tá diminuindo. Olha lá, gente. Toda essa área externa aqui, ó, né? É chamado átrio. O povo só podia ficar aqui fora do tabernáculo, ele não podia entrar, certo?
E aí tinha dois lugares lá dentro. Vocês estão vendo aqui, ó, um lugar santo, essa parte, aí tem uma foto do que tinha lá dentro. E o lugar santo do santo, vocês estão vendo aquela linha tracejada ali, era o véu, certo? Então, no lugar santo, os sacerdotes podiam entrar. No santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. E só entrava uma vez por ano. Então, no dia da expiação, ele ia lá no lugar santo, oferecia um sacrifício por ele primeiro, certo? E depois vestido daquela roupa, chamada estola sacerdotal, um vestidão, e na orla, sendo vestido, era intercalado uma romã e uma espécie de um sininho. E ele amarrava uma corda, segundo os estudiosos, e entrava no lugar santo e ficava lá com a escrevitadeira, né? Oferecendo sacrifício incenso, jogava lá o sacrifício em cima da tampa da arca, que era chamada propiciatória, e ficava ministrando. Enquanto ele ia se movendo, aqueles sininhos iam ficar tocando, né? Então, enquanto o povo escutava, tinha barulho, tudo bem. Se ficasse muito tempo sem tocar o sininho, é sinal que ele tinha entrado em pecado, tinha morrido, tinha que puxar ele, porque ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Então, isso, gente, no lugar santo, o sacrifício era diário, as pessoas iam lá oferecendo no lugar santo dos santos uma vez por ano. Agora imagine que o dia do sacrifício fosse hoje. O sacerdote, o sumo sacerdote entrava lá, oferecia sacrifício por toda a nação. Legal. Aí no outro dia, segunda-feira, o camarada pecava, ele tinha que novamente levar o sacrifício, porque aquele anual já não era suficiente. Então, mostrando que esses sacrifícios já não eram totalmente perfeitos e suficientes, além de ser sacrifício de animal, né? Voltando para a nossa página 39, isso é para você entender como é que funcionava, né? Aí no sacrifício de Cristo, era necessário que o sumo sacerdote oferecesse todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo povo, como a gente viu em Hebreus 7:27. E aí diz o 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Veja que é plural, sumos sacerdotes. Os sacrifícios oferecidos eram ineficazes, porque o sacrifício de um animal não podia pagar a pena pelos pecados dos homens, como diz Hebreus 10:4, certo? Um sacerdócio perfeito só poderia oferecer, um sacerdócio imperfeito só poderia oferecer sacrifícios imperfeitos, porque era assim que funcionava. Continuando, havia necessidade de um sumo sacerdote perfeito, que pudesse oferecer sacrifício perfeito. O homem havia pecado, por isso tinha de pagar a sua pena. Era preciso, pois, que o sumo sacerdócio fosse um homem sem pecado. O escritor diz que temos tal sumo sacerdote na pessoa de Jesus Cristo, como a gente leu em Hebreus 7:26, né? Como homem perfeito, ele poderia e podia, né, oferecer sacrifício perfeito. E isso ele fez oferecendo-se a si mesmo, não mais um animal, ofereceu ele mesmo. Por isso que a Bíblia chama ele de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a mensagem da cruz. 1 de Pedro 2:24 diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Certo? Então veja que bonito o que Jesus fez por nós. Não apenas bonito, perfeito, eficaz, eterno. Se Jesus não tivesse morrido, feito isso, hoje a gente teria que continuar fazendo, repetindo aquele sacrifício, né? Mas Deus tinha um plano. Por isso que quando a gente canta aquela música que é bonita, né? Um plano para salvar, lembra? Silêncio no céu. Jesus é o plano perfeito.
plano perfeito de Deus, certo? E aqui na página 40 vamos resumir aí todo esse capítulo 7. Estando completo seu ministério de expiação, agora Jesus está empenhado no contínuo ministério de intercessão. Então, o ministério de sacerdócio era um ministério duplo. Primeiro, de intercessão e de expiação. O que era expiação? Remover o pecado. Na realidade não era remover, era cobrir, né? Pegar o animal, oferecer sacrifício, interceder, orar a Deus pelo povo, certo? Jesus já cumpriu por completo o seu ministério de expiação. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, mostra lá João Batista dizendo para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João podia parecer, opa, ele veio, é novo sumo sacerdote, é muito mais do que isso. Ele fala, ele é o Cordeiro de Deus, não é aquele animal comum. E fala que tira, ele não usa a palavra expiar, porque expiar significa cobrir. Ele fala, ele tira o pecado. Então, o ministério de expiação do sumo sacerdote consistia em cobrir o pecado e não em tirar, não em remover. Jesus removeu para sempre. Então, para a gente entender isso, é como que você vai à casa e joga o lixo debaixo do tapete. Alguém vem e fala, a casa está limpa, né? O lixo está só escondido. É o que acontecia, mas Jesus veio, limpou de uma vez por todas, não precisa, não tem nada escondido. Essa é a grande beleza quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, remove, acaba com o pecado do mundo, certo? Então, isso ele já fez, não precisa fazer mais. E é isso que o escritor de Hebreus está dizendo, olha, vocês estão voltando para a lei. Vocês estão anulando o sacrifício de Jesus, que já tirou de uma vez por todas o pecado do mundo. Vocês estão voltando para o sacrifício, vocês estão, de certa forma, dizendo que o que Deus fez não vale nada. Estão anulando todo o trabalho de Deus desde a fundação do mundo. Então, esse trabalho de Jesus já foi feito. Então, Jesus agora não precisa fazer mais nada? Precisa, ele está exercendo ainda o sacerdócio, mas não de expiação, de intercessão. Ele está lá no céu intercedendo por nós constantemente. Por isso que 1 de João capítulo 2 fala que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, justo, que intercede por nós continuamente. É o nosso sumo sacerdote. Jesus continua exercendo esse ministério. Resumindo aqui, na página 40. Nos versículos 1 a 10, vimos que Cristo aperfeiçoou o sacerdócio mediante sua pessoa, quem ele era, trazendo consigo uma ordem superior. Lembra, os sacrifícios eram da ordem de Levi. Jesus veio da ordem de Melquisedeque, superior, antes de Levi, acima de Levi. Os versículos 11 a 22 revelam a promessa, porque ele veio, que devia trazer uma superior aliança, uma aliança superior à aliança da lei. Finalmente, os versículos 23 a 28, vemos o desempenho de nosso Senhor, o que ele fez ao tornar-se superior sacerdote. Então veja que o capítulo 7 é dividido em 3 partes. Primeiro, quem Jesus era. Segundo, por que ele veio. E terceiro, o que ele fez. Completa a obra perfeita na pessoa de Jesus. Então isso é fantástico. O sacerdócio de Jesus Cristo, vinculado à ordem de Melquisedeque e, portanto, não limitado pelo sistema sacrificial do Antigo Testamento, é perfeito. Como cristãos, podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque não temos que pagar por nossos pecados. Ele pagou. Porque não temos que oferecer sacrifício. Ele se ofereceu. Ele não só ofereceu, ele se ofereceu. Não temos que procurar um sumo sacerdote melhor. Ele é perfeito. Não temos que procurar alguém que interceda por nós diante de Deus. Ele intercede. Portanto, fomos libertos para desfrutar
de uma vida realizada em serviço grato a Deus. O próprio Jesus disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida com longevidade, com quantidade, e também vida com qualidade, que é a vida eterna. Na página 41, nós temos um gráfico aqui para a gente entender isso, né? A gente vai passo a passo. Mas antes disso, vamos adoçar a vida de vocês aí com o diácono Delcio, a diaconisa Fabiana. Olha aí, gente, nessa página 40 nós temos esse gráfico interessante que mostra de uma forma ilustrada e bem visível que o nosso cérebro ele é movido por imagem, né? Tudo que a gente ouve, o nosso cérebro transforma em imagem. E as imagens deixam gravado aqui, é a melhor maneira da gente fixar o aprendizado. Para vocês entenderem esse gráfico, lá em cima nós temos contraste entre os dois sacerdócios. O sacerdócio de Melquisedeque, de Jesus, que é na linhagem de Melquisedeque, e o sacerdote de Levi, que veio de Arão. Então, está em cima. Do lado esquerdo seu, nós temos aquela coluna pequena que tem os versículos, as divisões do capítulo. Ó. Capítulo 7, de 1 a 3, depois a segunda coluna 4, de 1 a 7, 4 a 10, 11 a 19, 20 a 22, 23 a 26 e 26 a 28. Depois nós temos aqui, naquela segunda coluna que é um pouquinho maior, vai mostrar a ordem de Melquisedeque, de Arão. Naquela coluna menor do meio, o contraste entre os versículos. E do lado direito, a questão ali, a última coluna, como que era o ministério sacerdotal da tribo de Levi que veio de Arão. Então, no primeiro contraste, aí nós temos quem era Melquisedeque. Então, o autor de Hebreus não trabalha aqui quem era Levi e Arão, porque o povo de Israel sabia muito bem, mas ele não tinha noção exata de quem era Melquisedeque. Simplesmente apareceu, não entendiam, então precisou ser tratado disso aí. Tá? Então, quem era Melquisedeque? Do versículo 1 a 3, o autor de Hebreus trabalha isso para mostrar quem era Melquisedeque. Nós lemos, né? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou Abraão. Abraão iria dar origem a Isaac, depois a Jacó, que viria a tribo de Levi. Então, antes da tribo de Levi existir, já existiu o sacerdócio de Melquisedeque. Então o autor começa isso para mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. Veio antes do sacerdócio de Levi e continua existindo hoje na pessoa de Jesus. Além de ser eterno, é superior, porque Levi, antes de nascer, já recebeu o bênção de Melquisedeque e entregou o dízimo para Melquisedeque. Certo? Do versículo 4 ao 10, que é a segunda coluna embaixo, vai falar sobre Melquisedeque e Cristo. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Aí o contraste no versículo 4 do outro lado. Levi ou Arão pagou dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Melquisedeque deu uma bênção para Abraão. E aqui, no lado direito, Abraão, que daria origem a Levi, recebeu a bênção. Voltando para a coluna aqui, Melquisedeque vive eternamente. O próprio Jesus. Levi, Arão, todos os sacerdotes morreram, diz o versículo 8, né? Na terceira coluna, embaixo, no versículo 11 a 19, mostrando Melquisedeque e Jesus. O sacrifício de Jesus que veio da linhagem de Melquisedeque.
é livre de uma lei imperfeita. Do outro lado, versículo 11, o sacerdote levítico é unido a uma lei imperfeita. Voltando aqui para o sacerdote de Melquisedeque. Sacerdócio inalterado em virtude de sua vida. Não precisou mudar de sacerdote, porque Jesus não morreu e tinha uma vida perfeita, né? Já do lado do sacerdote de Levi e Arão, sacerdócio mudado, está no versículo 12, em virtude de sua herança tribal. Vinha da tribo, né? Mas lembra, mesmo sendo da tribo, nem todos eram sacerdotes, precisava ter qualificações. E mesmo tendo qualificações, um dia ia morrer, outro iria substituir. Voltando para o sacerdócio de Jesus, podia fazer perfeita as pessoas, porque foi um sacrifício perfeito e um sacerdote perfeito. Já o sacerdote de Levi e Arão não podia fazer perfeitas as pessoas, está lá no versículo 19. E aí embaixo no versículo 20, o sacerdócio de Melquisedeque de Cristo veio através do juramento. Lembra que Hebreus fala que Deus jurou por ele mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém acima dele. Então ele jurou por ele mesmo que Jesus seria sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então foi um sacerdote feito através de um juramento. O sacerdote de Levi obedecia a lei, tinha critério, mas não tinha nenhum juramento. Está aí no versículo 20. Então veja a grandiosidade desse capítulo 7. Para a gente entender os versículos, lendo, né, e comparando com esse gráfico, a gente vai entender a beleza que o autor está colocando aqui e entender a obra maravilhosa que Jesus fez por nós. Agora do versículo 23 a 25. Olha lá, na ordem de Melquisedeque, Jesus foi só um sacerdote, não teve mais nenhum. Na ordem de Levi e Arão foram muitos sacerdotes. Lembra que a gente leu? Sumos sacerdotes, plural. Tá? Versículo 23, versículo 24. Jesus vive para sempre. Os sacerdotes, ou sumos sacerdotes da linhagem de Levi e Arão, morrem. Jesus é capaz de salvar. Os sacerdotes de Levi e Arão são incapazes de salvar. Está lá no versículo 25. E, finalmente, aí embaixo da coluna, né, no finalzinho, versículos 26 a 28. O sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, foi separado do pecado. Jesus não tinha pecado. Os sacerdócios e os sumos sacerdotes de Levi e Arão, todos eram pecadores. Está lá no versículo 26 e 27. O sacrifício de Jesus, ele ofereceu-se, ele não só ofereceu o sacrifício, ele se ofereceu uma só vez. O versículo 27 mostra que os sacerdotes de Levi ofereciam sacrifícios e que eram animais. E faziam muitas vezes. Voltando aqui, ó, o sacerdócio de Jesus era perfeito. O versículo 28 mostra que o sacerdote de Levi era um sacerdócio fraco. Precisava se repetir todos os dias e todos os anos. O sacerdote de Jesus, como na ordem de Melquisedeque, era baseado no Deus homem. Ele era homem, porque precisava pagar o pecado do homem, mas ao mesmo tempo era Deus, para não nascer com a linhagem de pecado. Foi por isso que Jesus precisou nascer de Maria. Maria ainda é solteira, virgem, sem ter relação com José. Porque se Maria tivesse Jesus do relacionamento dela com José, ele nasceria debaixo do pecado. Mas não, foi obra do Espírito Santo. Nasceu sem pecado, para ser 100% homem e também ser 100% Deus. Veja que coisa maravilhosa. E já do lado dos sacerdotes de Levi, os sacerdotes eram homens, pecadores, nasceram com pecado, faziam pecado e morriam, né? Ofereciam animais. Então veja que beleza, quando a gente lê o capítulo 7, olhando aqui esse gráfico, a gente vai entender melhor tanto o que acontecia no Antigo Testamento, que a gente vai lendo e a gente não tem noção do que está acontecendo. Animal, sacerdote, sumo sacerdote, tabernáculo, propiciatório, lugar santo dos santos. E a gente às vezes fica perdido. Agora, quando a gente olha para esse gráfico e vai lendo os versículos e comparando com o que está escrito, a nossa mente se abre. E a gente vê que coisa maravilhosa. Deus faz tudo
perfeito. Ele não faz nada por acaso. Ele planeja tudo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E quando a gente entende isso, é motivo cada vez mais da gente dar glórias a Deus. Ele fez tudo isso, gente. Sabe por que Deus fez tudo isso? Não para mostrar que ele era bonzinho, que ele era perfeito. Ele fez tudo isso por amor. Por amor a quem? Por amor a Fabiana, por amor a Bia, por amor a Márcia, por amor a Marisa, por amor ao Bonifácio, por amor ao João, por amor ao Augusto, por amor ao Demetrio, por amor ao José Carlos. Deus fez tudo isso por amor a nós. Isso é belo. Ele fez isso porque Ele nos amou. Tem uma música que a gente cantava, eu gosto muito, que diz assim: há momento que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é amar. Veja, Deus fez tudo isso lá no passado, vem trazendo para Jesus, porque Ele nos ama. E Ele quer que nós estejamos do lado dEle. Ele vem preparando tudo isso para que um dia, no dia do acerto de contas, a gente ouça aquela voz de Deus. A voz de Jesus, a voz do Cordeiro. Vinde benditos do meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. A gente está no céu do lado de Deus. As pessoas que nós somos imperfeitos, cheios de falhas, de erro, de enfermidades, mas a gente vai entrar lá não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Cordeiro de Deus, que a Bíblia fala que já foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já sabia. Ele virá, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Ele vai estar aqui do meu lado, intercedendo por cada um de nós que está aqui, para que um dia a gente seja recebido lá, aquele coral de anjos, né, entrando na glória celestial de Jesus, onde não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza nenhuma, nada que nos aborreça, nem lembrança amargurosa, né? Só Deus. Amém. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu gosto desse versículo, 1 Coríntios 2,9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Coisa fantástica no céu. E aí ele fala em Romanos 8,18: tenho por certo que as aflições desse mundo não servem para comparar com a glória que há de ser. É isso que Deus tem para nós, né? A semana que vem nós vamos estudar o capítulo 8. Nós temos um gráfico aqui na próxima página aí, para a gente entender o capítulo 8, na página 42, né? Que vai falar sobre o lugar do ministério de Cristo. Vai falar sobre a aliança dele, que é uma aliança superior. É a tônica do capítulo 8, né? Então, do versículo 1 a 5, vai mostrar que ele tem um ministério mais excelente. O versículo 6 vai mostrar que ele é um superior mediador. E o versículo 7 a 13 vai mostrar que ele constituiu, consolidou uma aliança superior. E a gente vai ver esse contraste de ministérios do capítulo 8, do versículo 1 ao 6, e do versículo 7 a 3 vai ver o contraste das alianças. E Jesus é o mediador, tanto do ministério excelente, quanto de uma superior aliança. Então, pegue esse gráfico aqui da página 43, aqui na apostila de vocês, e pegue o livro de Hebreus e comece a ler, olhando aqui esse gráfico. E você vai ver que coisa bonita, né? Então, para você ter uma ideia, no capítulo 8, versículo 1 a 5, vai mostrar que Jesus tem um ministério mais excelente. Ele vai falar sobre o sumo sacerdócio de Cristo, um sacrifício perfeito, um sacerdote perfeito, um tabernáculo celestial e real. E contraste, sumo sacerdote de Levítico é um sumo sacerdote com sacrifício imperfeito, sacerdote imperfeito, um tabernáculo terrenal, e é uma sombra do que é o verdadeiro tabernáculo.
E no meio, Jesus, mediador de uma nova aliança, que está escrita nos corações, de uma superior graça, uma graça incondicional e uma aliança sem defeito. Do lado do sacerdote levítico, a antiga aliança escrita em pedras, uma aliança inferior que era a lei, uma aliança condicional e uma aliança defeituosa. Tudo isso para a gente sempre pensar que Jesus é superior. Esse é o alvo do escritor de Hebreus, mostrar a supremacia, a superioridade de Jesus. Tá bom, gente? Então, a gente deixa para começar aqui o capítulo 8 a semana que vem, para a gente não interromper. Eu quero agradecer a presença de vocês, lembrando que nós estamos aí na nossa jornada de oração. Hoje é o 11º dia de oração, hoje à noite às 18 horas, durante o culto, né? A gente vai fazer primeiro aquela parte da oração, depois dar sequência ao culto. Né? É o 11º dia, representando novembro. E amanhã a gente finaliza, pela glória de Deus. Estou contente, né? Estamos tendo uma boa frequência. Eu sempre acho que a igreja toda deveria estar. Mas isso é o que eu acho. As pessoas já não acham assim. E cada um também tem os seus afazeres, né? Mas o importante é que nós estemos vindo. Tem pessoas que têm vindo direto, não tem faltado nem um dia. E a gente sabe que alguns também não podem estar todos os dias, mas tem vindo. Tem sido muito bom. Então hoje o convite é às 18 horas para estarmos aqui no nosso 11º dia da nossa jornada de oração e para louvarmos a Deus com o nosso culto de louvor e adoração. E amanhã finalizarmos a nossa jornada, certo? Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado, muito obrigado por estarmos aqui, por desfrutarmos da comunhão. Como sempre a gente termina as nossas programações, pedimos que os teus anjos nos guardem, nos protejam, nos leve para os nossos lares e nos dê um dia abençoado. Pedimos também pelo culto da noite, que o Senhor traga o teu povo, incomode eles para que venham e que tenhamos um culto de crescimento espiritual, de maturidade e que as nossas mentes, ouvidos, corações estejam abertos, sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja se encontra com você. Amém. Deus abençoe a todos.